E o ato insano ocorrido em Brasília na última quarta-feira vem desencadeando as mais absurdas narrativas. Coincidentemente, todas elas voltadas a mais autoritarismo e buscando responsabilizar a direita. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Aqui Fabrício Rebelo, no vídeo de hoje justamente para analisar a ocorrência em Brasília na última quarta-feira, que envolveu um indivíduo insano com fogos de artifício que acabou morto em frente ao STF. É isso que a gente vai ver neste vídeo, logo após os meus habituais lembretes para que você não deixe de interagir conosco, curtindo, compartilhando, se inscrevendo, ativando suas notificações e comentando. E se você quiser ter uma relação mais próxima conosco, avalie as possibilidades de assinatura no YouTube ou no nosso clube de assinantes, o Clube FR, onde são disponibilizados benefícios e conteúdos exclusivos. Na última quarta-feira, em Brasília, entre a Câmara dos Deputados e o Supremo Tribunal Federal, um carro inicialmente explodiu, na verdade teve fogos de artifício detonados em seu interior, gerando um incêndio, obviamente, e na sequência um indivíduo se pôs em frente ao Supremo Tribunal Federal, especificamente em frente à Estátua da Justiça, e começou a atirar bombas, aparentemente também em fogos de artifício, contra a estátua, contra o prédio. Ao ser confrontado por seguranças do edifício do Supremo Tribunal Federal, esse indivíduo acabou morrendo, explodindo um artefato junto à sua cabeça. As causas da morte ainda precisam ser apuradas, evidentemente, há algumas versões conflitantes, há uma versão de suicídio, há uma versão de neutralização, e enquanto não houver a necropsia, o exame efetivamente destinado a evidenciar a causa da morte, isso vai ficar em suspense. No entanto, não é esse o ponto fundamental ou sequer mais relevante em torno da ocorrência. O que nós temos visto a partir do fato ocorrido na última quarta-feira é uma profusão estrondosa de narrativas verdadeiramente absurdas. É como se o Brasil tivesse mergulhado em um mar de insanidade total, com as associações mais espúrias sendo feitas a partir de um ato em relação ao qual sequer estão disponíveis todas as informações. Imediatamente após a prática do ato, se começou a falar em PL da anistia, enterrar anistia, em regulamentação das redes sociais, uma coisa que não tem nenhuma correlação com o que se tem disponível de informação até o momento. Então é nisso que a gente vai dar uma olhada agora para entender um pouco o que foi que aconteceu. De início, o que nós temos de disponível a respeito do caso é a identificação, sobretudo através do conteúdo do celular do autor, que se tratava de alguém com graves distúrbios psíquicos, um estado psicológico bastante abalado. E aqui até já de início uma matéria do Poder 360 dizendo que é um homem-bomba que ele avisou sobre atentado no Facebook. É bastante adequado ao Brasil, quando nós vemos um julgamento sobre tentativa de golpe de Estado, aludir que os golpistas estavam armados com estilingue e bolas de gude, acaba sendo natural que nós tenhamos um indivíduo carregando fogos de artifício sendo chamado de homem-bomba. É só assim para a gente conseguir achar algum nexo nesse tipo de abordagem. Era um insano, não era um homem-bomba. Aliás, estava com fogos de artifício, nem sequer artefatos explosivos propriamente destinados a causar dano, um improviso muito grande, um ataque bastante amador. Mas quando nós vemos aqui as imagens, os prints a respeito do celular desse indivíduo, nós vemos que se trata, já de antemão, evidentemente, de um suicida, independentemente de ele ter efetivamente se
lá em frente ao prédio do STF ou ter sido neutralizado, ele sabia que ele não iria retornar dessa ação, porque ele se despede aqui nas suas mensagens, né? Em algumas delas. Aqui tem muita coisa inicialmente a respeito da preparação, momentos anteriores, ele já tinha feito uma visita ao STF, mas aqui alguns pontos importantes. Primeiro, ele não era um bolsonarista. Aliás, ele deixa uma mensagem aqui de modo muito explícito, direcionada a Bolsonaro e Lula, dizendo que se eles amam o Brasil, eles precisam se afastar da vida pública. Ele diz que chega de polarização e que o povo é um só povo. Então, não é um bolsonarista, nessa narrativa de que é alguém alinhado aos ideais bolsonaristas, já cai por terra logo aqui de início, porque é nítido que não se tratava disso. Mas aqui, em um outro momento, ele deixa bastante claro que ele não iria retornar da sua empreitada. Nessa mensagem aqui, especificamente, e curioso que as mensagens são enviadas para ele próprio. Ele enviava as mensagens para si próprio. O que é que ele diz aqui? Vamos brindar, não chores por mim, sorria, entrego minha vida para que as crianças cresçam com liberdade. Entrego minha vida. Ele não tinha o propósito de retornar. Que o coração de pedra dos homens maus e injustos derreta igual açúcar. Assim, os novos governantes terão atitudes mais... Aqui devia ser doces, né? Aqui de cima, posso ver claramente as cores do nosso lindo e amado Brasil. Verde, amarelo, azul e branco, somos uma nação abençoada. Então, já de início aqui, a gente vê que se trata de um ato extremado. Não se pode falar aqui em alguém que estivesse equilibrado, com ideais golpistas para ver o propósito da sua ação. Não, era um indivíduo já propenso a não retornar da sua empreitada, e isso fica muito claro. Só que, imediatamente após esse fato, se começou a associar essa ação àquela lá do 8 de janeiro, como se elas tivessem uma conexão. Repito, antes mesmo de qualquer tipo de investigação. E aí começa, aqui já no UOL, o que é o PL da anistia que bolsonaristas veem como enterrado após ataque. Por que enterrado? Qual a correlação? Não seria talvez o oposto se a ideia que nós temos hoje aqui no Brasil é uma ideia de pacificação? Não seria justamente o caminho inverso a ser o traçado em se falar na anistia desses indivíduos que estão sendo apenados com penas que não são compatíveis com os atos que cometeram? Se quem trabalha na área de direito penal sabe que para alguém ser condenado a 15, 17, 18 anos de prisão, precisa ter cometido pelo menos mais de um homicídio qualificado, precisa ser um caso de estupro de vulnerável, precisa ser uma coisa muito grave para se chegar a essas penas. E nós estamos tratando essencialmente, por mais que se tenha uma narrativa forte a respeito de atentados contra o Estado Democrático de Direito, eu sigo discordando dessa leitura. Para mim, há ali atos depredatórios, porque ninguém busca derrubar o Estado Democrático de Direito, né, as instituições, invadindo prédios públicos vazios num domingo e sem armas, sem propensão a confrontar quem quer que seja. Os prédios públicos não são a representação do poder. O poder é exercido por aqueles que estão investidos nele. Então, se ali não havia ninguém, os prédios estavam vazios, eles precisam ser punidos e precisam ser efetivamente punidos por aquilo que praticaram. Os atos depredatórios que foram colocados em prática, e todos precisam ser rigidamente punidos pelos atos depredatórios que praticaram, mas não se puxar uma narrativa extensiva para delitos que são muito maiores e numa proporção que é incompatível em sua configuração com as ações que foram efetivamente praticadas. Então, já venho dizendo isso há muito tempo, a minha leitura jurídica dos fatos é bastante diferente da que vem sendo alcançada pelo Supremo Tribunal Federal, e talvez por conta dessa divergência que é acompanhada por parlamentares se venha falando em anistia, porque de fato são penas extremamente pesadas para condutas que aparentemente não são compatíveis com aquilo. Mas um fato
não aparenta ter nenhum tipo de relação com o outro. Não há como se vincular esse indivíduo que atuou na quarta-feira em Brasília com os atos do 8 de janeiro, sobretudo por ser alguém que sequer, de acordo com as mensagens aqui expostas, mantinha um alinhamento ideológico com o ex-presidente da República, ao qual estão sendo associados integralmente os atos que são, repito, reprováveis, praticados lá no 8 de janeiro de 2023. Mas essa vem sendo, sim, a tônica a respeito da abordagem do fato, né? Aqui também a Revista Oeste repercutindo os bastidores do PL da anistia ao 8 de janeiro no Congresso e no STF, né? Parlamentares da direita vêm em debate suspenso, pressão para o Congresso Nacional desistir do projeto deve aumentar, ou seja, todo mundo conduzindo a coisa lá para os atos do 8 de janeiro, sem que se possa estabelecer legitimamente uma conexão, e ainda, se conexão houvesse, talvez o melhor caminho fosse justamente para se buscar uma pacificação, abandonar esse radicalismo, porque não há outra forma de encarar isso, há uma radicalização na aplicação da lei penal em relação aos envolvidos naquele episódio depredatório que precisa ser sim punido, mas na proporção das ações que foram efetivamente praticadas, né? Isso que precisa ser alcançado, e talvez se alcançando isso, haja aí sim uma pacificação para se entender que nós estamos de fato em um ambiente democrático e não em um ambiente ditatorial, em que se vai buscar punições além daquilo que a lei autoriza, simplesmente para perseguir determinados segmentos ou fazer com que determinados indivíduos sirvam de exemplo, né, utilizar o critério pedagógico para que esses indivíduos sejam punidos. Então, talvez o caminho fosse justamente o caminho inverso. E há aqui também outros aspectos interessantes, porque as primeiras investigações da Polícia Federal, e tem que ser investigado, é óbvio, ninguém está aqui falando contra as investigações, né? Se um fato dessa magnitude foi praticado, é natural que se tenha as investigações, é natural que se vá a avaliar se havia o envolvimento de outras pessoas, se havia algum tipo de planejamento, isso é natural, essas investigações são naturais. O que assusta é que no início das investigações já se parta para dar conclusões. Polícia Federal, que segundo matéria do próprio UOL, atentado em Brasília foi premeditado, é óbvio que foi premeditado, porque houve uma preparação, o indivíduo encheu um carro de fogos de artifício e se dirigiu a Brasília, sendo que ele morava em Santa Catarina, isso é óbvio. Mas aí já vem a rotulação, e autor é extremista de direita. Olha, a partir do que se colhe essa informação de um extremismo de direita, se o indivíduo aqui nas mensagens, ele parecia muito mais adepto de uma chamada terceira via. Ele contestava Lula, ele contestava Bolsonaro, pedia que os dois se afastassem da vida pública e dizia que o povo brasileiro era um só. Isso é um extremismo de direita? Como é que se coloca isso aqui já em um inicial pronunciamento a respeito das investigações? Investigadores da Polícia Federal afirmaram à coluna que já é possível concluir que o atentado em Brasília foi premeditado e que o autor é um extremista de direita. Não condiz com aquilo que foi encontrado no próprio celular desse indivíduo, né? Não há como a gente chancelar essa leitura que foi aqui trazida pela Polícia Federal. E aí a gente vê uma maximização da discussão, né? Se trata o fato, e o fato objetivo é que um indivíduo se muniu de fogos de artifício, ele não foi atrás de explosivos C4, ele não foi atrás de bombas efetivamente utilizadas de modo bélico, ele foi atrás de fogos de artifício. O que explodiu nas imagens que nós vemos e o que estava dentro do carro dele foram fogos de artifício. Mas a linha de investigação já muda e imediatamente já se diz aqui que a Polícia Federal investiga quem forneceu explosivos detonados. Ora, a compra de fogos de artifício não é exatamente um fornecimento de explosivos, ela é livre a todo indivíduo que queira comprar
esse tipo de material. Então já se cria aqui uma onda, já se cria aqui uma maximização do fato, justamente para o atendimento de uma narrativa política, né? Que essencialmente é uma narrativa política. Então isso tudo já vem sendo colocado de um modo a favorecer essa narrativa inicial. Já se diz que o cara era de direita, já se fala em explosivo, já se fala em homem-bomba, e não naquilo que efetivamente aconteceu. Um ato insano, desesperado de alguém que se punha contra, inclusive, a polarização que aí está. Seguindo aqui uma outra matéria, também ainda aqui a respeito da Polícia Federal, a PF diz que a ação de homem foi individual. Isso aqui é interessantíssimo. Pronto, foi individual, mas vê grupos extremistas ativos. Os grupos extremistas ativos estão correlacionados com esse ato? Porque que existem grupos extremistas ativos é notório. Todo mundo sabe que existem esses grupos. E existem esses grupos não só em um determinado espectro político ideológico. Esses grupos estão em diversos dos espectros políticos ideológicos. A extrema esquerda, a extrema direita, há inclusive, como parece ser esse indivíduo, o extremista da terceira via, que é o que parece ele ser. Mas qual a relação entre as duas coisas? Que tipo de vínculo é esse de se pegar um indivíduo que aparentava ser um extremista da terceira via e colocar um vínculo? Todo o ato dele foi isolado, mas existem aí grupos extremistas ativos. Sim, claro que existem, mas qual é a correlação? Qual é a correlação disso? E é o diretor da Polícia Federal insiste nisso, que as investigações apontam que os grupos extremistas responsáveis por atos similares em anos anteriores seguem ativos. Bom, se tem um grande ato aqui, né, que foi o ato do 8 de janeiro, é um ato em um ano específico, né? Então aqui já se puxa uma correlação aqui que é justamente, mais uma vez, para alimentar mais uma nova narrativa. E essa narrativa aqui é interessante, porque essa narrativa é voltada a responsabilizar grupos que eventualmente circulam onde? Nas redes sociais. Mas aqui tem um fato bastante interessante. O diretor da Polícia Federal lhe diz aqui o seguinte: eu tenho ressalvas com essa expressão lobo solitário, porque ainda que a ação visível seja individual, por trás dessa ação nunca há, olha o que ele diz, nunca há uma só pessoa. Frase aqui do diretor da Polícia Federal. Por trás dessa ação, nunca há uma só pessoa. Há sempre um grupo. Há sempre um grupo. Ou ideia de um grupo com extremismos e radicalismos que levam ao cometimento dos crimes. Isso se aplica a Adélio Bispo? Isso se aplica também à tentativa de homicídio praticada contra o então candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, antes das eleições? Ou isso só se aplica quando é possível ligar o indivíduo à direita? Aqui uma afirmação muito forte do diretor da Polícia Federal. Ele, no afã de querer responsabilizar grupos que estão aí trocando mensagens, ou que estão presentes nas redes sociais, para justificar o que a gente vai ver já já, ele faz uma afirmação que põe em xeque as conclusões da própria Polícia Federal em um atentado a um presidente da República, ou então candidato à presidência da República, porque, segundo ele, nunca há uma só pessoa. Há sempre um grupo ou ideia de um grupo com extremismos e radicalismos que levam ao cometimento dos crimes. Então seria interessante investigar lá, no caso de Adélio, né, porque quais são esse grupo ou quais são essas ideias de qual grupo que estão por trás do cometimento daquele ato, né? Seria interessante a gente ver esse tipo de investigação. Mas o propósito disso aqui, esse propósito é muito claro, porque a ideia aqui foi externada de modo muito evidente pelo ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, e ele diz aqui que depois de atentado, Moraes, quer dizer, a matéria, né, depois de atentado, Moraes volta a defender regulamentação das redes sociais. Ministro ressalta que diversos países já começaram a regulamentar as plataformas digitais contra o constante envenenamento. Só faltou aqui o exemplo, né, de quais seriam esses países, porque
Existe sim o ministro está completamente certo. Existe sim essa regulamentação, existe em Cuba, existe na Venezuela, existe na China, existe até regulamentação bastante rígida, proibitiva completamente na Coreia do Norte, né? Mas eu queria uma exemplificação de quais democracias estão fazendo ou permitindo a censura por meio de regulamentações das redes sociais. Então aqui a gente vê como toda narrativa se encaixa. Não importa que o ato foi praticado por um indivíduo translocado com diversos problemas mentais. Importa que isso vai servir de pretexto para responsabilizar a direita, mesmo com mensagens no celular do próprio indivíduo, deixando claro que a opção dele era pela terceira via ou por uma chamada terceira via. Então a ideia era a responsabilização da direita. Mais uma ideia, não permitir a anistia aos envolvidos no 8 de janeiro de 2023, não importa se havia nenhum tipo de ligação efetiva desse indivíduo com os praticantes lá dos atos depredatórios de 8 de janeiro, que mais uma vez, vou dizer, precisam ser punidos na correlação com aquilo que efetivamente representa. E um terceiro objetivo, aqui de modo muito claro, é favorecer as iniciativas de controle das redes sociais, que nada mais são do que um pedido, uma possibilidade, um mecanismo de censura. O que se quer é censurar as redes sociais, porque não há uma permissão aos ou dos donos do poder atualmente, eles não querem que exista a circulação de ideias de direita. Aliás, a esquerda já tem dito isso de modo muito claro. A própria Gleisi Hoffmann, em uma entrevista recente, diz que se as redes não forem controladas, as ideias de direita vão suplantar as ideias de esquerda, porque é assim que acontece. Se os pensamentos forem livremente expostos, a tendência do ser humano é aderir ao pensamento de direita, assim, por uma questão bastante simples. A doutrina esquerdista, e aí é uma questão histórica, inclusive, é só olhar o que é que moveu as grandes evoluções humanas, que é justamente a busca do indivíduo por uma ascensão própria. Ou seja, as ideias de esquerda são contrárias à própria natureza humana, elas são incompatíveis com a natureza humana. Por isso, se você jogar, simplesmente deixar o indivíduo livre para optar entre ideias de direita e ideias de esquerda, a tendência desse indivíduo é ir para a direita. Por isso que a esquerda quer, com todas as forças, controlar o debate público para impedir que as ideias de direita circulem. É a única forma de a esquerda conseguir prevalecer em suas ideias. Aliás, tem ali atrás um livro bastante interessante, o Ponerologia, Psicopatas no Poder, que explica bastante como é o funcionamento da mente esquerdista na ascensão do poder. Vale muito a pena a leitura, e aí só deixando aqui o anúncio, né, publicidade, está lá disponível na nossa livraria. Mas o que a gente vê aqui, de modo bastante claro em relação ao episódio havido em Brasília, é que a realidade não importa, os fatos não importam, só importa a narrativa. O pretexto que vai ser utilizado para mais repressão, para mais autoritarismo e, agora, para mais censura. É uma grande distopia. Um seguidor meu lá no Twitter, ou na verdade no X, o ex-Twitter, brincou que não importa o que acontecer. Você saiu de casa, não trancou a porta, precisamos controlar as redes sociais. Ah, você foi no sanitário e não deu descarga, precisamos controlar as redes sociais. Você saiu e foi comprar pão, precisamos controlar as redes sociais. É um discurso de maluco. É uma coisa que não tem mais nenhuma lógica e cada vez está ficando mais claro. Cada vez está ficando mais claro que não importa a razão, importa só o objetivo. Tanto faz. O que eles simplesmente querem é ter mais poder. E poder sobre aquilo que lhe chega de informação. Muito obrigado por sua atenção. Espero que tenha aproveitado mais esse conteúdo. Relembro aqui os meus pedidos para que você não deixe de interagir conosco, curtindo, compartilhando, se inscrevendo, ativando suas notificações e comentando, e avaliando a possibilidade de se tornar um assinante nosso. Seja no YouTube, seja lá no nosso clube de assinantes, o Clube FR. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.